Olá pessoal, vamos para a aula 323. O que nós vamos ver? A imagem de um objeto extenso diante de um espelho. Nós vamos colocar um objeto extenso, eu vou colocar uma letra, por exemplo, a letra do meu nome. Eu vou colocar aqui a letra F diante do espelho. Como é que nós desenhamos a imagem de um corpo extenso? Nós vamos dividir esse corpo extenso em pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, do corpo extenso de 1, aqui de 2, aqui de 3 e aqui de ponto 4. Posso colocar mais? Posso. Posso botar 5 aqui se eu quiser, tu que sabe. Agora nós vamos desenhar a imagem de cada ponto. Nós sabemos desenhar a imagem de cada ponto. Eu tenho que desenhar o quê? Um eixo de simetria, tá? O que é o eixo de simetria? A aula passada nós vimos. O eixo de simetria é uma reta perpendicular ao espelho. Aí eu tenho que desenhar exatamente em cima do eixo de simetria a imagem daquele ponto, mas não só em cima do eixo de simetria, mas a mesma distância. Então, em linha, imagem do ponto 1. Vamos lá, 2, ó, ponto 2, tá lá, imagem do ponto 2. A mesma coisa eu faço para o ponto 3 e para o ponto 4. Olha lá o que eu vou fazer. Eu desenho o eixo de simetria e desenho, olha lá, a imagem 3'. E por último, eu estico aqui e desenho a imagem do ponto 4. Está aqui a imagem 4'. Tu sabe quando tu estava na pré-escola e tu não sabia fazer desenho direito e vinha um desenho cheio de pontos para serem ligados? Pois bem, vamos recordar o jardim de infância. Vamos ligar os pontos. Só isso, ó. 1 ao 2, uma reta horizontal. Agora, do 2 ao 4, uma reta vertical. Aqui, ó, dessa posição até 3, olha lá a imagem da letra F diante de um espelho plano. Então, o que nós fizemos? A gente faz a questão dos pontos e depois liga os pontos para saber como é que é o formato do objeto, tá certo? Interessante, né? Agora, essa imagem, quais as características dessa imagem? Características da imagem. As características são, a imagem nós já sabemos que é virtual. Se o objeto é real, a imagem é virtual, ou o contrário, né? O que mais nós sabemos? Nós sabemos que a imagem, ó, cuida agora. Essa imagem, ela é invertida ou direita? Ela é direita. Como assim, Fabrício? Ela não é invertida? Não, ela é direita, porque na ótica, invertida é de cabeça para baixo. O F não ficou de cabeça para baixo. Ah, mas ele ficou trocado, eu achei que isso era invertido. Não, isso não é invertido. A imagem é virtual, direita, ela é igual. Igual em quê? Olha só, ela é igual em distância, a distância que a imagem está do espelho, ó, qualquer ponto está a uma distância dI igual que o objeto está do espelho DO. Essa imagem também ela é igual porque ela tem o mesmo tamanho. Se eu chamar isso aqui de O e isso aqui de I, ó, a altura do objeto e a altura da imagem, a altura da imagem é exatamente igual à altura do objeto, certo? E por último, virtual direita é igual, e ela é também o que? Simétrica. Por que ela é simétrica? Porque ela está em cima do eixo de simetria. Se eu tivesse a letra F aqui, só que mais para cima ou mais para baixo, ela não seria simétrica, ela tem que ser simétrica, alinhada. E sabe essa historinha que tu achou que era invertida e não é? Ah, sabe? Por exemplo, a letra S, né? Se eu fosse fazer a letra S assim, ela ficaria assim. Né? Isso aqui não é invertido, isso aqui se chama enantiomorfa. Ah, mas que nome difícil. Vem do grego lá, né? Enantiomorfa ou oposta. Ah, melhorou. Ela não é invertida. Eu quero que tu memorize aí que a imagem é invertida. Sabe lá na câmera escura quando ficava de cabeça para baixo? Aquela sim era uma imagem invertida.
na ótica, tá? Isso aqui, essa imagem espelhada, nota que o F não ficou de cabeça para baixo, tá? Essa imagem aqui, ela é enantiomorfa ou oposta. Então tu tem que saber essas características quando o objeto é real. O objeto é real, a imagem é virtual, ela é direita ou direta, tanto faz. Vai encontrar os dois nomes, igual, VDI, SE. Estão ali as características da imagem em corpo extenso. O outro aspecto que nós veremos nessa aula ainda é o campo visual. Vocês já viram que quando tu está diante de um espelho, existe uma região que tu consegue olhar e ver alguns objetos refletidos. Então nós veremos, né, que dependendo como o teu olho está diante do espelho, tu poderá observar alguns objetos refletidos e outros não. De repente tu dá uma viradinha no espelho, ou põe o espelho mais para cá ou mais para cá, e tu muda o campo visual e enxerga outros objetos, e daí deixa de olhar outros. Isso aí se chama campo visual. Como é que a gente constrói o campo visual? Tá? Eu vou colocar aqui um espelho plano, tá? E eu vou colocar aqui um observador. Eu vou colocar o observador não diante do espelho, eu vou colocar ele um pouquinho mais para o lado aqui. Poderia estar diante, mas vou colocar uma situação já um pouquinho mais interessante aqui. Se o observador, então O é o observador, qual será a região que ele consegue enxergar? Chamada de campo visual, tá? Vamos fazer dois exemplos aqui. Então, o que nós temos? Nós temos o olho, o espelho. Como desenhar o campo visual? Primeiro passo é desenhar a imagem de quem? Imagem do olho. Anota aí, desenhar a imagem do olho, do observador. Então, se o olho está aqui, o espelho está aqui, eu vou desenhar a imagem do olho. Professor, mas não tem espelho diante do olho, diante do observador? Faz o seguinte, quando não tiver espelho diante do objeto ou do observador, estica esse espelho, tá? Estica, é como se tivesse... Lembra que a posição do espelho não altera a posição da imagem? Então, vou desenhar agora o quê? Olha aqui, eixo de simetria. Só não me pode fazer aqui um eixo de simetria na diagonal. O eixo de simetria é sempre perpendicular à direção do espelho. Então, se está aqui o O, olha onde é que eu vou desenhar a imagem do O, mais ou menos por aqui, ó. Então eu vou desenhar o O linha. Então, primeiro passo, desenhar a imagem do olho, com as regras que tu sabe para desenhar a imagem. Segunda etapa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar o quê? Duas retas. Desenhar duas retas. Essas duas retas sairão da imagem do olho e vão tangenciar as extremidades do espelho. Duas retas de O', duas retas tangentes, vamos melhor colocar duas retas tangentes. Duas retas tangentes, da onde para onde? Duas retas tangentes, vai ter que tocar, tangentes ao espelho que saem da onde? Saem de O'. Então vamos lá, vamos desenhar duas retas tangentes ao espelho. Tangentes, ó, elas tocam na extremidade do espelho. Ó, elas tocam na extremidade do espelho. Acho que não ficou muito boa aí as minhas retas. Vou ficar de frente para o quadro aqui para desenhar de maneira mais decente. Ih, não ficou nenhuma das duas boa. Agora eu vou tentar desenhar melhor. Aqui, vem daqui e aqui. Nossa, que é? Olha aqui. Agora melhorou. Melhorou um pouco também, né? Já começou ruim. Tu aí na tua casa ou na hora do vestibular, da tua prova, vai ter que usar uma régua. Tá? Vai usar uma régua para fazer essas retas. Então, o que eu fiz? Primeiro, desenhei a imagem do olho. Segundo, desenhei o quê? Duas retas que tangenciam as extremidades do espelho e, ó, provém do objeto. Tudo que ficar entre essas duas retas
retas, tá? Então a região entre as duas retas, o campo visual é o quê? O campo visual é a região entre as duas retas. Entre as duas retas, do mesmo lado que está o observador. Não podem ser uma região atrás do espelho que tu não vai estar enxergando imagem nenhuma, né? Só para esclarecer. Então, qualquer objeto que eu colocasse aqui, ó, objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4 e objeto 5. Quais objetos esse olho poderia enxergar? Todos dentro do campo visual, campo de visão. 2, 3 e 4, esses objetos eu poderia enxergar. Agora, vamos fazer rapidamente mais um exemplo, só que agora, digamos que o olho da pessoa, então está o exemplo 1. Vamos dizer que o olho da pessoa agora está diante do espelho. O que vai acontecer? Se o olho estivesse aqui, ó, diante do espelho, agora é mais fácil ainda. Faz o campo visual como? Desenhando a imagem do observador, tá ali a imagem olhinha. De olhinha, o que eu faço? Traço duas retas que passam nas extremidades do espelho. Tudo que ficar entre essas duas retas é observado. Nota que o próprio observador agora se observa porque ele está dentro do campo visual. Aqui o observador não se enxergava, aqui ele se enxerga, tá? Já viu que quando está diante do espelho, às vezes tu se enxerga, mas tu colocar o espelho um pouquinho para o lado, tu enxerga outros objetos, mas não enxerga o teu próprio rosto. Então, inicialmente aqui, ó, tu não está diante do espelho, então tu não enxerga o teu próprio rosto. Agora tu está diante do espelho, tu enxerga o teu próprio rosto. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Aquele abraço.